Ora então, conforme dissemos no início do programa, hoje, neste seu Finanças em Dia, queremos perceber de que forma a aprovação governamental da descida do IRS, para já na generalidade, pode afetar as nossas finanças. Para nos ajudar a olhar para esta questão, contamos hoje com Ângelo Dias, contabilista certificado. Bem-vindo, muitíssimo obrigado. E antecipando já o agradecimento por todos os esclarecimentos a prestar neste Finanças em Dia, tentando perceber o que é que vai beneficiar os trabalhadores, esta medida no que diz respeito à descida do IRS. Para já na generalidade, não é? Olá, Ricardo. Nós temos este ano mais uma medida política e fiscal e que, no fundo, vai ter implicações no nosso bolso durante o ano e que vai ter implicações sempre no ano seguinte, quando prestarmos contas e acertarmos contas com a entrega da modelo 3. E, portanto, isso já aconteceu o ano passado, já aconteceu este ano e vai acontecer no próximo ano também. O que está anunciado nas medidas do Governo, que está há pouco tempo em funções, e, portanto, há várias medidas que estão, umas já concretizadas, outras ainda a concretizar, a serem implementadas. Aquilo que vamos verificar é que há já, desde o mês de abril, e vamos ter aqui também um ajustamento em julho, é aos primeiros 8 escalões, onde de forma diferenciada vão haver ajustamentos, ou seja, vai haver do primeiro ao terceiro escalão menos 0,5 pontos percentuais, do quarto ao sexto 0,6 pontos percentuais e do sétimo e oitavo menos 0,4. Esta situação vai ocorrer e vai ter efeitos retroativos a janeiro de 25, ou seja, nós vamos verificar que ao atualizarmos, ao aplicarmos esta circunstância, vai verificar-se que vamos ter mais rendimento disponível. Alerto sempre os telespectadores de que provavelmente podem vir a ter mais algum dinheiro, não vou quantificar porque cada caso é um caso, certo, mais dinheiro no final do mês. Não podem deixar de ter em consideração que quando entregarem a modelo 3 ou alguém entregar a modelo 3 por eles, vamos ter que terem atenção que pode não haver reembolsos e pode acontecer que até haja lugar a algum pagamento. Sim. Claro Descontamos menos ao longo do ano, eventualmente, e, portanto, temos esse acerto. Tivemos dinheiro para mais uma ida ou duas ao cinema, depois temos que acertar contas com o Estado. Não deixo também de dizer, e não vou entrar na discussão política, se isto certo, é melhor não é essa do a que função, claro. se é melhor, se é pior. A única coisa que eu posso, porque é factual, é que os portugueses passam a ter mais dinheiro no bolso. Se vão gastar, se vão poupar ou se vão fazer dele o que quiserem, é a eles que lhes cabe essa decisão. Quando antes, como sabemos, era o Estado que ficava com essa receita e depois sim, passado um ano e alguns dias ou alguns meses, acertava contas. Há muita gente que diz, e nós estamos no Finanças em Dia, prefiro o dinheiro do lado de cá do que do lado de lá. O problema é se gasta e depois vai ter um problema quando for a prestação de contas em declaração em sede de IRS. Mas não é? aí temos um outro problema, que se calhar dá um outro programa e que se chama literacia financeira. Certo. Nós temos que ter alguns cuidados e esses cuidados devem ser tidos em consideração. Mas se calhar falaremos num outro programa claro sobre que sim, isso. até porque me surge aqui uma dúvida e peço ajuda ao Ângelo, porque é uma dúvida que me assalta, mas que eventualmente pode surgir também a todos os telespectadores. Quando é que existe, de facto, uma descida de IRS em que nós não tenhamos este problema que falávamos agora, que é a declaração de IRS? Ou seja, tem que haver uma outra medida que complemente esta da descida mensal. Oh, Ricardo, em bom rigor, nós já temos esse efeito. O que ele está, de alguma forma, é misturado e não há a percepção do lado do contribuinte desta circunstância. Dito de outra forma, quando qualquer governo vai fazer uma atualização dos escalões, vai sempre fazer a atualização em função de medidas políticas. Certo. Então, o que é que significa? Se eu tive, e a inflação é sempre um indicador histórico, pode ser perspectivado, mas depois pode ou não ocorrer. Eu tive uma inflação, dando exemplos numéricos, 2% de inflação no ano anterior. Se o Governo atualizar os escalões em 2%,
não significa mais rendimento. Porquê? Porque eu só estou a compensar numericamente, para não estar a falar de rendimentos disponíveis. Sim, claro. E numéricos, mas numericamente eu estou a compensar. Se o Governo alarga os escalões e, portanto, facilita que o desconto não seja de 2%, mas seja de 1%, então nós temos aqui ganhos. Porquê? Porque acabo por estar a descontar menos do que aquilo que seria expectável. Portanto, este efeito, é por isso que muitas das vezes, quando estamos na discussão do Orçamento de Estado, se vem dizer se o Estado agravou ou se não agravou os impostos. Quando se fala de IRS, na maior parte dos casos, tem-se vindo nos últimos anos a fazer desagravamento no sentido de dar mais liquidez ao contribuinte no final do mês. Certo. E isto só pode ocorrer exatamente nesta perspectiva, é fazer com que os escalões estejam a ser beneficiados em detrimento ou em comparação com a inflação. Depois, diferente é, nós hoje tivemos já a indicação da inflação do mês de junho de 2,4%, se o escalão só cresceu 2%, então eu estou a ter menos rendimento. Se o escalão alargou em 3% ou 4%, eu já estou a ter aqui mais ganhos, porque tenho efetivamente mais liquidez. Há aqui um outro aspecto ao nível do IRS, e é uma medida que já está em vigor há algum tempo, que comparativamente com anos anteriores, prejudicava claramente os trabalhadores. É a questão do trabalho suplementar, se quisermos, horas extras. Certo. No passado, não muito longínquo, as horas extras somavam as horas, os valores, ao rendimento base. Isso caía na tal tabela mensal de retenção. Muitos trabalhadores, e com razão, recusavam-se a fazer horas extras porque alteravam o escalão e ainda recebiam menos. A medida parece-me correta, não vou discutir a bondade política, mas pelo menos está alterado. Porquê? Porque o trabalho suplementar cai agora numa outra tabela e não agrega, não acumula com o salário base. E isso é, de alguma forma, mais benéfico para os trabalhadores. Deixem-me só sublinhar a questão do IRS, que desce para salários até 6.297 euros, ou seja, tudo o que for acima de 83.696 euros anuais, é o limite, aí já ultrapassa o 8º escalão e, portanto, aí já não vai ter nenhuma descida mensal. Diria que, infelizmente, em Portugal não teremos muitos acima deste montante anual. Mas há outras questões que eu sei que o Ângelo fez o favor de trazer a bem das nossas finanças e que têm a ver com medidas, algumas já implementadas e em vigor e outras que eventualmente surgirão até ao final do ano. Eu gostaria sempre de realçar e relembrar, já estamos a meio do ano, mas relembrar de que nós temos em vigor o IRS Jovem, fizemos um programa sobre isso. O valor de subsídio de refeição para efeitos de IRS foi atualizado dos 9,60 cêntimos para os 10,20, sendo que em dinheiro se mantém o montante de 6 euros diários. Diria que hoje a maior parte das empresas já não paga em dinheiro, nem paga junto com o salário, digo desta forma, vai sempre tudo junto, mas paga ou com cartões de refeição, claro, ou paga de uma outra forma que permite ir ao limite máximo para efeitos de dedução. Também lembrar que ainda ao nível do IRS nós temos aqui uma outra questão que tem a ver com da situação dos trabalhadores que podem estar a trabalhar e que são pensionistas e, portanto, também tiveram aqui um desagravamento na mesma circunstância ou no mesmo princípio que falamos para o IRS do trabalhador dependente de forma geral. Só dar nota deste aspecto. Depois, ainda no caso dos trabalhadores independentes, houve aqui uma alteração, que é uma opção. A retenção, por natureza, eram 25% e pode passar por opção, para 23%, o que significa que com esta medida, desde o princípio do ano, quem quiser fazer um recibo verde de 1.000 euros e que estivesse sujeito a IVA e a retenção, como a taxa é exatamente o mesmo, é os 1.000 euros. Mas alerto que depois é preciso acertar contas e é preciso entregar o IVA ao Estado. E, eventualmente, com esta descida da taxa do IRS, até pode descer um pouquinho mais o valor da retenção. Voltamos ao velho problema que é, depois na declaração do IRS, há que acertar contas. Ricardo, deixe-me só dar uma nota de um outro aspecto, também ainda em sede de IRS,
e já falamos do trabalho suplementar, já falamos também do subsídio de alimentação, mas temos uma medida que é o chamado prémio de produtividade, que até 6% do salário base, é a regra que está atual, pode e estão isentos quer de TSU, quer de IRS. Ou seja, se houver na componente de remuneração uma rúbrica de produtividade, se estes 6% não ultrapassar o salário base, dando números que é mais fácil, 1.000 euros de salário base, se o prémio de produtividade for até 60 euros, esse valor não desconta nem IRS, nem Segurança Social. Pode ser também, e é, como todos nós sabemos, uma boa forma também de remunerar os colaboradores. Não sei se é por isto que retemos os talentos, mas isso é outra questão. Naturalmente que sim, e eventualmente preferem receber um prémio maior e fazer uma retenção maior também. Muito bem. Ângelo, muitíssimo obrigado por todos estes esclarecimentos. Fica esta dica, e a bem das finanças daqueles que nos acompanham, apesar da retenção na fonte ou das tabelas descerem nos valores de IRS, enfim, ou terão que investir ou fazer algo para que possam criar alguma liquidez, porque depois, no final do ano, com a declaração de IRS, há um acerto de contas. Portanto, há que ter aqui este equilíbrio, já agora não é? Que façam aplicações, se possível, acima do valor da inflação, que é para haver um ganho real, porque senão a inflação fica por rendimento. Fica aqui uma boa dica no que diz respeito a finanças. Muitíssimo obrigado por todos estes esclarecimentos. Obrigado. Então, já sabe, a proposta do Governo para a redução das taxas do IRS ainda este ano é em 500 milhões de euros, aprovada na Generalidade no Parlamento. A revisão das taxas de IRS prevê então uma redução do imposto sobre os rendimentos até ao 8º escalão. De acordo com as contas do Ministério das Finanças, a poupança anual pode até ultrapassar os 400 euros.